As câmeras de segurança de uma igreja evangélica do Jardim Ismênia, na zona leste de São José dos Campos, flagraram na noite de ontem o abandono de filhotes. Veja só a maldade desse homem que, depois de parar o carro, abre o porta-malas e pega uma caixa com 6 filhotes de cachorro. Ele pensa em deixar no pé da árvore que fica em frente ao templo religioso, mas depois resolve passar a caixa pela grade. Era quase meia-noite. Os filhotes foram encontrados hoje de manhã por fiéis e colocados para a adoção. O abandono de animais é crime ambiental previsto por lei e prevê multa e detenção de 3 meses a 1 ano. Quem quiser adotar os cãezinhos pode procurar a direção da igreja, que fica na rua Joaquim Ferreira Carpinteiro, 545, no Jardim Ismênia. O telefone para contato está aí no seu vídeo, é o 981594900. A Secretaria de Segurança Pública divulgou na noite de ontem os dados da violência no estado. Em fevereiro, no Vale do Paraíba, foram 26 registros de homicídio doloso, quando há intenção de matar. O número é igual ao mesmo mês do ano passado, mas uma pessoa a mais morreu. Ainda comparado com o ano passado, o número de latrocínios subiu de 2 para 3 e de furtos de veículos cresceu de 330 para 361. Por outro lado, o registro de roubos diminuiu de 805 para 668 e de furtos em geral caiu de 1.988 para 1.755. Hoje é o Dia Mundial da Tuberculose. É uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões e pode matar. Mas uma doença que tem cura, desde que o tratamento, que não é curto, seja cumprido à risca. Por outro lado, a doença ainda é motivo de discriminação, um problema que está justamente na falta de informação. E esse é o assunto da nossa entrevista de sábado, que ouviu a pneumologista Denise Cotrim, em Taubaté. No Brasil, todos os anos são contabilizados aproximadamente 70 mil casos de tuberculose e cerca de 4.500 pessoas acabam morrendo por causa da doença. São números que poderiam ser menores se esse assunto fosse mais debatido. E é justamente por isso que eu vou conversar agora com a médica pneumologista Denise Cotrim, a nossa entrevistada deste sábado. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Eu que agradeço, Carol, o convite para a gente estar discutindo esse assunto que é tão relevante, tão importante. Doutora, a doença, ela normalmente se manifesta por tosses que acabam durando aí mais de 3 semanas. Porém, existem outros sintomas que as pessoas devem prestar um pouco mais de atenção? Então, além da tosse, febre noturna, geralmente febre baixa, perda de peso, inapetência, a perda de apetite, a dinamia, uma certa fraqueza e uma certa indisposição. Mas é importante lembrar que algumas pessoas podem ter tuberculose com muito poucos sintomas. Então, a persistência de tosse por mais de 3 semanas já deve gerar preocupação de se buscar uma avaliação em relação à tosse. A orientação, então, é que assim que a pessoa começar a sentir os sintomas, já procure a unidade básica de saúde mais próxima. A tosse há mais de 3 semanas, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde e realizar o exame do escarro. Em algumas populações de maior risco, como a população privada de liberdade, moradores de rua, com 2 semanas nós já devemos fazer o exame, que é feito pela rede pública e é gratuito, assim como o tratamento da doença é totalmente fornecido pelo Estado. E existe algum meio de prevenir a tuberculose? A tuberculose, ela está muito associada a condições precárias de vida. Então, uma alimentação ruim, condições de moradia ruim, tanto que a doença no mundo, ela ocorre em maior proporção em países em desenvolvimento e também no Brasil ela está associada ela prevalece em populações com uma condição de vida pior. Então, para prevenir, melhorar a condição de vida das pessoas, a nutrição, a condição de moradia.
o diagnóstico precoce da doença. Lembrar que o indivíduo não diagnosticado e que tenha o bacilo na secreção respiratória, ele pode contaminar de 10 a 15 pessoas por ano. Então, se esse indivíduo ficar 3 anos até o diagnóstico, ele vai ter contaminado 45 pessoas. Outra forma de nós prevenirmos a doença é o tratamento precoce sem abandono, né? Porque o abandono também vai nos gerar formas de resistência e uma dificuldade maior depois na resolução. A doença já foi muito mais divulgada no Brasil em comparação com os dias de hoje. Na sua opinião, doutora, por que isso acontece? Eu acho que se fala menos de tuberculose no Brasil porque nós temos tido outros problemas de saúde pública. Nós tivemos dengue, depois tivemos zika, tivemos chikungunya. Agora temos uma preocupação grande com a febre amarela e a doença com alta mortalidade. Isso acabou tirando um pouco o foco da tuberculose. Mas a tuberculose continua sendo uma doença de alta prevalência no Brasil. E é importante lembrar que a doença precisa ser levada a sério, porque, como a senhora mesma já mencionou, é de fácil transmissão e pode levar à morte. É muito importante, né, o paciente, ao iniciar o tratamento, não abandonar o tratamento. O tratamento ele é feito com comprimidos, é como se você fosse tratar uma outra infecção, mas que você vai tratar por 6 meses. Então, as pessoas não precisam ter medo nem do diagnóstico e nem do tratamento. Tuberculose se trata com medicação oral e sem nenhum procedimento ruim para o paciente. Não tem que ter medo da doença. E não pode abandonar. O abandono da doença é que vai levar ao surgimento de bacilos resistentes e aí sim nós vamos ter que mudar o esquema de tratamento e as coisas começam a ficar bem mais difíceis. Então, não abandonar o tratamento. Concluir os 6 meses de tratamento é fundamental para o sucesso. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade e por esse debate que é tão importante, né, ainda mais hoje, que é o Dia Mundial da Tuberculose. Eu é que agradeço e me coloco à disposição para qualquer informações que vocês julgarem necessário, nós podemos divulgar. Agradeço novamente. Voltamos ao estúdio. Agora a gente confere a previsão do tempo para toda a região. O sábado foi ensolarado em toda a região, com muito calor, que promete voltar neste domingo. Não há previsão de chuva para o final de semana. Na Mantiqueira, o domingo terá até 25 graus em Campos do Jordão. No Vale, máximas de 30 graus em Redenção da Serra, Cruzeiro e no Vale Histórico. Em Taubaté, chega aos 31 graus. Litoral Norte com poucas nuvens e variação de 23 a 31 graus. São José dos Campos com até 31 graus neste domingo. A semana promete dar uma trégua na chuva e nos temporais e ser de sol e calor. Hoje fez 31 graus em Caraguatatuba. O domingo também promete ser de praia, com máxima de 33 graus. No próximo bloco, as notícias do esporte e agenda cultural para o final de semana. Nós voltamos já, agora 7h12.